Em 1947, Muhammad Edib tinha 15 anos e pastoreava cabras no deserto de Judá. Uma cabra desapareceu numa caverna. Ele jogou uma pedra para assustá-la e ouviu o som de um jarro quebrando. Dentro da caverna havia rolos de couro enrolados em linho, guardados em jarros de barro. Tinha 2000 anos. Era a maior descoberta bíblica da história. Os manuscritos do Mar Morto são mais de 90.000 fragmentos de aproximadamente 900 textos. Incluem fragmentos de todos os livros da Bíblia hebraica exceto o livro de Esther. E alguns textos que nunca estavam na Bíblia, textos que a comunidade que os guardou considerava sagrados. E que a Igreja nunca reconheceu. Por 40 anos, o acesso aos manuscritos foi restrito a um pequeno grupo de estudiosos, majoritariamente cristãos. O mundo acadêmico gritou de frustração. Em 1991, pesquisadores americanos publicaram fotos que haviam obtido sem permissão, e o monopólio foi quebrado. Por que durou tanto? O que havia naqueles manuscritos que justificava 40 anos de controle? Fica até o final, porque vou te mostrar os textos que provam que o judaísmo do tempo de Jesus era radicalmente diferente do que a Bíblia canônica sugere, e o que isso significa para o cristianismo. Ato 1. Qumran é um sítio arqueológico na margem noroeste do Mar Morto, hoje no território cisjordano. A caverna onde Muhammad Edib fez a descoberta inicial é a Caverna 1. Nos anos seguintes, 11 cavernas foram encontradas na área, e cada uma revelou mais fragmentos. A escavação arqueológica do sítio principal de Qumran revelou uma comunidade organizada, refeitório, escritório, cisternas rituais, cemitério com mais de 1000 túmulos. A teoria dominante desde os anos 1950, os manuscritos pertenciam aos essênios, uma seita judaica que o historiador Flávio Joséfo descreveu como vivendo em comunidades no deserto, praticando pureza ritual, partilhando bens, e esperando um fim dos tempos iminente. Eles teriam escondido os rolos nas cavernas quando os romanos se aproximavam para destruir Jerusalém, em 68 d.C., 2 anos antes da destruição do templo. Mas há vozes dissonantes. Alguns estudiosos argumentam que Qumran não era um mosteiro mas uma vila aristocrática, e que os manuscritos não eram da comunidade local, eram de Jerusalém, trazidos para esconder antes da destruição romana. Outros sugerem que os rolos vinham de múltiplas origens e não representam uma única comunidade. O debate ainda não está resolvido. Ato 2. Antes de 1947, o manuscrito mais antigo completo da Bíblia hebraica era o Códice de Alepo, do século X. Os manuscritos do Mar Morto empurraram o relógio 1000 anos para trás. O grande rolo de Isaías, encontrado na Caverna 1, é um rolo quase completo de 7,34 metros, datado do século II a.C. E quando comparado com o texto que usamos hoje, é notável a correspondência de aproximadamente 95%. A Bíblia sobreviveu 2 milênios com extraordinária fidelidade. Mas 1/3 dos manuscritos não é bíblico. São textos que aquela comunidade lia como sagrados, e que não entraram no cânon. O livro de Enoque está representado em múltiplas cópias. O livro dos Jubileus também. O documento de Damasco, regras da comunidade que sobreviveu em fragmentos medievais mas agora tem sua forma original. O rolo do templo, a maior Torá ainda não canônica, com instruções detalhadas para um templo que nunca foi construído. A regra da comunidade é o texto mais revelador para entender quem eram essas pessoas. Ela descreve a admissão de novatos, rituais de pureza, refeições comuns, penalidades por infrações. E revela algo surpreendente: a comunidade acreditava numa batalha cósmica final entre os filhos da luz e os filhos das trevas, e eles eram os filhos da luz.
Essa linguagem dualista é muito mais parecida com o zoroastrismo persa do que com o judaísmo mainstream do primeiro templo. Os essênios liam o livro de Enoque como texto sagrado. Jesus cita Enoque nos evangelhos. E a igreja decidiu que Enoque não era canônico. Você acha que o cânon foi escolhido por revelação divina ou por decisão humana? Ato 3. A partir de 1952, um pequeno comitê internacional assumiu o controle dos manuscritos. Era formado por 8 estudiosos, 7 cristãos, um judeu. Não havia israelenses inicialmente. Os fragmentos foram divididos entre eles para publicação. E aí o processo travou. Décadas passaram. O público não podia ver os textos. Outros estudiosos não podiam trabalhar com eles. A equipe oficial protegeu seu monopólio com ferocidade. As suspeitas explodiram. Jornalistas e estudiosos dissidentes publicaram teorias. Os manuscritos continham provas de que o cristianismo tinha raízes judaicas que a igreja não queria admitir. Que Jesus era um essênio. Que o mestre da justiça mencionado nos textos era Jesus, ou João Batista. Que o apóstolo Paulo aparecia como o mentiroso que havia traído o movimento original. Eram teorias. Mas o silêncio oficial alimentava todas elas. Em 1991, a Huntington Library da Califórnia revelou que possuía microfilmes completos de todos os manuscritos, e os tornaria públicos. O Biblical Archaeology Review publicou uma edição inteira com fotografias que haviam sido obtidas por meios alternativos. A Israel Antiquities Authority, que havia tentado bloquear a publicação, cedeu. Em 1991, 44 anos depois da descoberta, os manuscritos ficaram disponíveis para qualquer estudioso. 44 anos. Por que tanto tempo? As teorias conspiratórias falharam, os manuscritos não continham o que os conspiracionistas esperavam. Então o que justificou o monopólio? Comenta o que você acha. Ato 4. O que os manuscritos revelam, e isso é revolucionário, é que o judaísmo do século I a.C. e I depois de Cristo era radicalmente plural. Não havia um judaísmo monolítico. Havia fariseus, saduceus, zialotes, essênios, e provavelmente dúzias de outras correntes que não deixaram registros. A comunidade de Qumran rejeitava o sacerdócio do Templo de Jerusalém como ilegítimo. Tinha seus próprios sacerdotes, seu próprio calendário litúrgico, suas próprias práticas de purificação. A comunidade de Qumran esperava 2 Messias, não um. Um Messias sacerdotal, da linhagem de Arão. E um Messias régio, da linhagem de Davi. A chegada dos dois marcaria o fim dos tempos e a grande batalha cósmica dos filhos da luz. Jesus não se encaixa no perfil de nenhum dos dois, mas o Novo Testamento tenta construir uma síntese das duas expectativas numa única pessoa. As cisternas rituais de Qumran eram usadas para imersão purificatória, uma prática cotidiana que antecipa o batismo cristão. João Batista atuava no mesmo deserto, pregava a purificação ritual por imersão na água e esperava o Messias iminente. A semelhança com os essênios é notável. Alguns estudiosos acreditam que João Batista teve contato com a comunidade de Qumran, e talvez Jesus também. Se Jesus cresceu conhecendo a tradição essênia, parte do que ele ensinou pode ter sido herança direta deles, não revelação original. Isso muda alguma coisa para você? Comenta. Ato 5. Mesmo após a abertura de 1991, o processo de publicação avançou lentamente. O projeto oficial, Discoveries in the Judean Desert, só foi concluído em 2010, com 40 volumes. E ainda há fragmentos problemáticos. O chamado Fragmento de Gabriel, encontrado na Jordânia em 2000,
menciona um servo de Deus que morre e ressuscita após 3 dias, séculos antes de Jesus. O debate sobre sua interpretação continua. Nos anos 2000 e 2010, fragmentos dos manuscritos do Mar Morto começaram a aparecer no mercado de antiguidades. A Museum of the Bible de Washington comprou 16 fragmentos por milhões de dólares, e em 2020 descobriu que todos eram falsos. Modernos. Fabricados para enganar colecionadores. Mas a história não termina aí. Os fragmentos verdadeiros continuam saindo do solo de Cura em escavações ilegais, e indo para coleções privadas onde ninguém tem acesso. Em 2017, arqueólogos israelenses anunciaram a descoberta da Caverna 12, a primeira nova caverna de manuscritos em 60 anos. Dentro, jarros quebrados, envoltórios de linho, uma ponta de seta. Os rolos haviam sido roubados, provavelmente décadas antes. A caverna existia. Os manuscritos existiram. E estão em algum lugar, nas mãos de alguém que ninguém sabe quem é. Aqui está o que os manuscritos do Mar Morto nos dizem. Eles não destroem o judaísmo nem o cristianismo, mas tornam ambos mais complexos, mais humanos, mais enraizados num contexto histórico específico. O texto que você lê na Bíblia sobreviveu 2 milênios com fidelidade notável. Mas o ambiente em que nasceu era mais diverso, mais conflituoso, e mais fascinante do que qualquer versão simplificada sugere. A Bíblia não caiu do céu pronta. Ela emergiu de séculos de comunidades humanas tentando entender o divino, e decidindo o que merecia ser preservado. Se você chegou até aqui, você já sabe que a Bíblia que existe hoje é o resultado de séculos de escolhas humanas, e que outros textos que poderiam estar nela foram enterrados num deserto por 2000 anos. No próximo episódio vamos entrar fundo na história do diabo, não o diabo que você conhece, mas o diabo antes de virar o diabo. E a história é estranha demais para não contar.